Salve, turma Lu, tudo bem com vocês? Eu pelo menos não tô 100% e acredito que vocês também não, devido ao acontecimento desse último sábado, a derrota do Chelsea pela final da FA Cup contra o Leicester City, assim o Chelsea perdendo o título. E acredito que vocês também estão com o mesmo sentimento que eu, de indignação, de raiva, de tristeza. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, um dia depois do jogo, e ainda, né, agora que a ficha está começando a cair, eu estou acreditando que o Chelsea perdeu o título para o Leicester City. Não estou tirando os méritos do Leicester City, o time do Leicester City é um time bem encaixado, com bastante qualidade, muito bem treinado e por méritos tirou o título do Chelsea. Mas, na minha opinião, alguns detalhes Thomas Tuchel poderia ter acertado um pouquinho mais, as substituições, e até nas funções de cada jogador. Então eu quero falar nisso nesse vídeo aqui. Vou fazer um pós-jogo, a minha opinião. Se vocês concordam ou não concordam comigo, já escrevam nos comentários dizendo o que vocês acham que Thomas Tuchel devia ter feito, o que ele fez certo, o que ele fez errado, ou se ele fez tudo certo e quem não fez a parte foi os jogadores. Então eu já peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. Então, pessoal, Thomas Tuchel na escalação escalou o time que ele praticamente sempre faz, com algumas pequenas modificações, como o Kepa no lugar do Mendy, porque o Kepa foi o titular do Chelsea na campanha inteira da FA Cup, então, por uma questão de justiça, segundo Thomas Tuchel, ele preferiu escalar o Kepa. E na ala esquerda também foi a entrada de Marcos Alonso no lugar de Chilwell. E também não foi uma modificação de jogador, sim na função. O Azpilicueta, em vez de jogar como zagueiro direito, que ele estava atuando, ele jogou de ala direito. E o Reece James, que estava atuando de ala direito, foi deslocado para zagueiro direito. Então foi uma pequena mudança que eu acho que, na minha opinião, eu não gostei tanto, mas já vou explicar mais pra frente. O time do Chelsea começou os 15 minutos com bastante intensidade ali, tocando a bola, tentando achar espaços, chutando em gol, tendo um número bem elevado de escanteios ali nos primeiros 15 minutos de jogo. E o problema do Chelsea foi não conseguiu ter criatividade para conseguir achar um bom passe, criar uma boa jogada para ter uma boa chance, uma clara oportunidade de fazer o gol. Podemos dizer que no jogo inteiro o Chelsea não teve uma grande oportunidade para fazer o gol, tirando a oportunidade de Mason Mount nos minutos finais, que ele deu um belo chute e o goleiro do Leicester City, o Schmeichel, fez uma boa defesa. Então o time do Chelsea estava com pouca criatividade e não estava conseguindo achar o espaço, mas também a gente tem que botar em questão que a defesa do Leicester City estava bem fechada, não dando espaço para o Chelsea jogar. Então o Chelsea aí foi tentando, não foi conseguindo achar espaços. O Timo Werner ali teve duas chances, ele deu 3 chutes, eu acho, acho que 2 foi, ele isolou a bola por cima do gol e teve uma oportunidade que enfiaram a bola para ele. O Timo Werner saiu ali, ele, o goleiro e o marcador, ele chutou em cima do marcador, o marcador bloqueou ele conseguiu pegar o rebote. Em vez de ele tocar para a área, que Mason Mount estava numa boa chance ali de fazer um gol, ele preferiu chutar de novo, e de novo a bola bateu no zagueiro e saiu para a linha de fundo. Então o Timo Werner é um cara que perde bastante oportunidade, às vezes ele não faz a escolha certa, isso me irrita um pouco nele, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma com ele. Eu me irrito com ele na hora do jogo, mas depois eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é um jogador ainda que tem que ser um pouco mais lapidado, tem que entrar mais no nível da Premier League, tem que entrar nessa pegada, porque eu acho que ele é um bom jogador e pode ajudar ainda o Chelsea. Mas continuando aqui, e aí depois disso, no primeiro tempo, o Chelsea não conseguiu criar muito, nem o Leicester City, os dois goleiros foram muito pouco exigidos. Acho que o Schmeichel, tanto o Kepa no primeiro tempo, fizeram uma defesa, 2 no máximo cada. E aí isso foi o primeiro tempo, o Chelsea tentando, o Leicester City tentando sair no contra-ataque, mas não conseguiu. E aí no segundo tempo, o Chelsea começou com um ritmo um pouco mais baixo. Acho que o Leicester City ali começou um pouco mais intenso no começo do segundo tempo. E na marca dos 15 minutos, o Leicester City roubou a bola, o Tielemans, um belga, roubou a bola, limpou já, acho que foi o Jorginho, e deu um chutaço, um golaço no ângulo de Kepa. E aí teve uma grande discussão nos grupos, em rede social, Twitter, perguntando a seguinte pergunta: se fosse o Mendy, pegaria a bola, o Kepa falhou, não falhou, se fosse o Mendy, ele pegaria.
Então lá, pessoal, vou dar a minha opinião. Eu acho que mesmo se fosse o Mendy não ia pegar. O Kepa talvez esteja um pouquinho adiantado, mas nem vou colocar a culpa no Kepa. O Kepa falhou muitas vezes, mas eu acho que nesse caso não foi falha dele. Mas eu tava falando com um parceiro meu e a gente entrou no seguinte consenso. O Kepa, todo mundo sabe que o Kepa não é um goleiro confiável, o Kepa é um goleiro que às vezes dá uns frangos, dá umas vaciladas, e ele dá algumas bolas fáceis para ele agarrar e ele acaba dando rebote. Então, para quem gosta de futebol, é boleiro e quem entende um pouco de futebol, se tu vê um goleiro, tu é um time, e o time adversário tem um goleiro assim, o que você vai falar para os teus jogadores? Abriu, chuta. E foi o que o Tielemans fez. Pegou a bola, limpou e eu vi a oportunidade de chutar, e chutou no gol e acabou acertando um lindo gol. E eu tava falando com meu parceiro o seguinte, será que se fosse o Mendy no gol, ele talvez não chutaria no gol, porque ele vai pensar, aqui tá de muito longe. E o Mendy é um bom goleiro, então a chance de entrar é bem pequena, porque o Mendy vai acabar fazendo a defesa. Então eu vou tentar tocar a bola, achar espaço para conseguir chutar quando tiver cara a cara com o goleiro e quando tiver uma boa chance de fazer o gol. Então talvez é uma coisa que eu aqui falo, né? Tento minha opinião, mas mesmo assim eu acho que se fosse o Mendy talvez ele chutaria também. Então não dá pra gente saber porque não dá pra mudar a história, né? Então eu acho que talvez ia ser gol do mesmo jeito e a gente só tô aqui falando ladainha. E aí depois disso o Chelsea foi pra cima, tentou, no primeiro tempo, um jogador que não me agradou muito foi o Ziyech. Eu acho que o Ziyech fez uma má partida, não tava errando passe, não tava querendo jogada, o Ziyech não tava bem, então eu já tiraria o Ziyech no intervalo, colocaria outro jogador. O que não falta pro Chelsea é opção, o elenco do Chelsea é bem recheado, tinha Pulisic no banco, o Kai Havertz, o o Giroud, então tinha bastante opções para Thomas Tuchel mudar esse time, porque o Ziyech não estava se encontrando no jogo. Talvez eu até esperaria um pouquinho antes de tirar o Ziyech no intervalo, esperaria até uns 5, 10 minutos para ver se ele renderia mais um pouquinho, mas depois de 10 minutos, se ele não rendesse mais nada, tiraria o Ziyech. Thomas Tuchel demorou um pouquinho, na minha opinião, para fazer as alterações. Então acho que isso pode ter prejudicado um pouco o jogo, mas não vou colocar tudo na culpa, não vou botar a culpa no Thomas Tuchel, porque os jogadores também não estavam um dia inspirados. Aí depois disso, o Thomas Tuchel colocou o Odoi no lugar de Azpilicueta, colocou Havertz, colocou depois no final do jogo Giroud, colocou o Thiago no lugar do Alonso, mas aí já era tarde demais. E o Chelsea aí foi pra cima, tentou, bola muito cruzada na área. E na minha opinião, não gosto do Giroud, eu sempre falei aqui, não é um jogador que me agrada muito. Mas eu acho que na partida, aquela partida era pro Giroud, porque o Chelsea estava numa pressão, cruzando muita bola na área, o Timo Werner estava deixando bola demais passar. Então eu acho que Thomas Tuchel deveria ter colocado o Giroud um pouco antes. Ele colocou o Giroud aos 35 minutos do segundo tempo, já era muito tarde. Eu acho que ele poderia ter colocado o Giroud um pouquinho mais cedo para tentar alguma coisa, mas fazer o que, né? Então, aí o Chelsea no final do jogo ainda conseguiu pressão, e aí conseguiu achar o gol. Aí eu fui à festa aqui em casa, gritei, até o vizinho foi na janela olhar de tanto que eu gritei. Mas aí infelizmente Tio estava impedido, um belo lançamento de Thiago Silva pro Tio pelo lado esquerdo. O Tio jogou pro meio da área, a defesa bateu cabeça, bate um e bate em outro, e a bola acabou entrando, mas depois o VAR anulou. E eu vou ser bem sincero com vocês, vi gente falando que a condição era a mesma linha, era a condição legal. Na minha opinião, não. Pra mim, o Tio tava um pouquinho à frente e assim, caracterizando o impedimento. Então, pessoal, vou dar a minha opinião aqui, o que Thomas Tuchel poderia ter feito de diferente. Eu acho que o Azpilicueta, eu acho que ele tá fazendo uma bela função ali como zagueiro pelo lado direito. Ele jogando como ala não me agrada muito, por conta que ele já tá numa certa idade, não tem aquela vitalidade de antigamente, de ir pra linha de fundo, voltar com velocidade para recompor o sistema defensivo. Eu acho que o Azpilicueta não tem mais essa condição aí para jogar em alto nível pela ala direita. Mas eu acho que ele jogando ali como zagueiro direito, ele tem uma qualidade, é muito bom. Eu acho que o futebol dele rende muito mais ele como zagueiro direito do que propriamente dito como ala. Mas eu entendo o Thomas Tuchel, porque ele colocou o Rich James como zagueiro direito para marcar o Vardy, porque o Vardy é um cara rápido, um cara fisicamente muito forte, e o Azpilicueta talvez teria um pouco mais de dificuldade, teria sim condição de marcar o Vardy, mas seria um pouco mais de dificuldade, e o Rich James
foi bem, marcou o Vardy, anulou ele, o Vardy não teve chance no jogo, o James sempre desarmando, ganhando na velocidade, ali nos minutos iniciais, ele deu uma jogada de corpo ali no Vardy, jogando ele pelo lado, e a torcida aplaudiu, foi a loucura ali quando o James fez isso. Então eu até entendo essa parte que o Thomas Tuchel fez pela parte defensiva, mas eu acho que a gente perdeu um pouco de força ofensiva. Talvez ele poderia ter colocado o Reece James ali como zagueiro e como ala direito ter colocado o Odoi. Mas talvez o time aí ficaria um pouco mais aberto, não tão defensivo, e aí como é final, um jogo só, eu acho que o Thomas Tuchel foi um pouco mais cauteloso e eu entendo ele nessa parte. Mas talvez seria um jogo para Havertz, um jogo para Pulisic no lugar de Ziyech, porque o Ziyech é um cara que cadencia muito o jogo e o Chelsea precisa, na minha opinião, era um jogo para colocar velocidade, que o Leicester City, a zaga é um pouco mais lenta, principalmente o Evans, então talvez seria um jogo para colocar o Pulisic, ter colocado o próprio Havertz, para dar um pouco mais de velocidade, ou o Odoi ali na frente também seria uma boa opção, mas Thomas Tuchel preferiu iniciar com o Ziyech, e o Ziyech não fez uma boa partida, e na minha opinião, Thomas Tuchel demorou demais para tirar o marroquino. Então, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que o Thomas Tuchel fez certo, não fez certo? Já deixem nos comentários. E pra ver se vocês concordam comigo com o que eu tô falando aqui. Pode ser que eu esteja falando besteira para alguns podem concordar comigo, pensarem do mesmo jeito. Opinião é opinião, eu entendo todo mundo, eu acho que cada um pensa diferente, e isso é um ponto positivo. Um jogador que foi meio apagado foi Mason Mount, né? O Mason Mount teve uma oportunidade de fazer o gol ali nos minutos finais do segundo tempo, ele chutou bem, pegou na veia, mas Schmeichel fez uma defesaça salvando o time do Leicester City. Rapaziada, a bola não tava querendo entrar, não conseguimos, e infelizmente a vitória não veio e o Leicester City acabou ficando com a vitória. Então dou meus parabéns pro Leicester City, fez uma bela campanha, um belo jogo e conseguiu a vitória, mas na minha opinião o Chelsea merecia sim a vitória. Jogou com raça, tentando buscar o gol ali nos minutos finais, então eu acho que o Chelsea poderia sim ter ficado com a vitória e merecia, na minha opinião. Então é isso, pessoal, agora vamos ter calma, vamos esfriar a cabeça, porque a gente joga com o Leicester City novamente nessa terça-feira, o jogo importantíssimo para a gente permanecer no G4, porque o Liverpool hoje ganhou de 2-1 de virada, então o Chelsea está ali seguido pelo cangote, pelo Liverpool, e o Chelsea, essa vitória é importantíssima para conseguir abrir mais uma folguinha, aí praticamente garantindo esse G4 da Premier League. E agora também temos a final da Champions League, então na minha opinião, acho que todo mundo concorda comigo, eu prefiro bem mais perder a FA Cup, na final da FA Cup, do que a da Champions League. Então tomara que o Chelsea tenha perdido essa e ganhar a Champions League. Tomara que essa derrota sirva como lição para o Chelsea conseguir fazer alguns ajustes, alguns detalhes, e entrar mais focado contra o Manchester City e levar o caneco para Londres. Então é isso, rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, já deixe seu like, se inscreva no canal e aquele abraço, falou!